assombrados, eu sou a Ana Paula. Eu sempre faço assim, fazendo um teste no microfone. Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês. Vários não, mentira, desculpa, gente. Eu vou contar 2 relatos. Hoje vou contar 2 relatos nesse tipo ao vivo que vou deixar pra vocês, porque como vocês sabem, faço ao vivo, sim, todas as noites, mas às vezes eu sei que eu não vou conseguir fazer um ao vivo para vocês, ou vai ficar muito complicado para mim, muito tarde, ou para fazer também muito mais cedo. Então eu deixo esse tipo ao vivo aqui saindo às 10 horas da noite para vocês, e aí vocês não ficam sem relatos. E separei 2 relatos aqui para contar essa noite, tá? De qualquer forma, dá para você deixar o seu like, a gente só não vai ter essa interação aí do superchat, vai ser um pouco mais curto. Mas estamos aqui. Deixe o seu like para quem não conhece o canal. Nós somos o Canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias aqui no canal. Todas as noites com relato ao vivo por volta das 10 da noite. Aí quando não dá para fazer ao vivo, faço um tipo ao vivo, como hoje. E tem coletânea de relatos de segunda, quarta e sexta-feira. Tem coletânea temática de domingo, de terça, quinta e sábado, almanaque assombrado, de domingo especial do Matheus. Então todos os dias tem vídeo aqui no canal, certo? E pra quem tá vendo gravado, todo mundo tá vendo gravado no caso, né? Porque é um tipo ao vivo, enfim. Minutagem só vai ter 2 relatos, eu vou contar um seguido do outro, tá? Então não vai ter muito papo por aqui. E é isso, pessoal. Vamos começar então. Deixa eu só mostrar para não perder a viagem aqui, ó. Mostrar a camiseta aqui, né? Por exemplo, camiseta do Alien meditando aqui sobre esta galáxia com os planetas em volta. É uma camiseta da Loja Assombrada, uma das camisetas da Loja Assombrada que brilha no escuro, tá? Está à venda lá na loja. Essa é uma, essa aqui é outra, ó. Camiseta inspirada nos relatos do Assombrado também brilha no escuro. Essa aqui, se você comprar, você ganha uma foto autografada, tá bom? Que eu vou escrever aqui atrás, ó. Pra você que comprar esta camiseta, leva foto também. Beleza? Vamos lá, então. Um intruso na minha casa. O primeiro vai ser esse. E vamos lá. É um relato medião, longuete. Olá, Ana e assombrados, podem me chamar de fulana. Eu sou de uma cidade do estado de São Paulo. Nasci e fui criada na religião evangélica, mas hoje eu não tenho bem uma religião definida. Eu só sei que amo e sirvo a Deus. Sempre oro e converso com Ele. E sem dúvida, Ele é o meu protetor e o meu melhor amigo. O relato que vou contar aconteceu há uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu ainda era casada. Ai, gente, esqueci meu óculos. Olá, assombrados! Voltando hoje aqui. Meus óculos, gente. Tô doida já. Cadê? O relato que vou contar aconteceu há uns 3 ou 4 anos atrás, quando eu ainda era casada, no apartamento em que morava com meu marido na época. O relato não contém nomes, então pode ler em paz. Obrigada. Eu sempre fui sensitiva, desde criança. Sentia, via e ouvia coisas. Mas o que mais passei na vida foi por sensações. Sentir presenças, sentir estar sendo observada, sentir energias e esse tipo de coisas. Sempre que tenho essas sensações, eu sinto medo. Medo de ir ao banheiro sozinha, de olhar pela janela ou pelo reflexo, andar no escuro, desse tipo de coisa. Sei bem. Mas o mais engraçado é que depois do que aconteceu na madrugada desse relato que irei contar, sempre que essas minhas experiências sobrenaturais são mais físicas, por exemplo, quando sinto algo fisicamente ou vejo algo, simplesmente não sinto medo. Eu dou de ombros ou fico furiosa por algo estar me incomodando. Sei que é estranho, mas não sei explicar por quê. Enfim, há alguns anos eu estava passando por uma fase ruim na minha vida. Uma fase ruim na minha vida, saúde no meu casamento. E vinha constantemente sofrendo de paralisias do sono. Para mim, na época, aquilo era muito novo.
pois eu nunca havia sentido isso antes, e foi através do canal assombrado que passei a entender melhor o que é. Olha, eu sentia como se algo estivesse me apertando, era como se houvesse mãos gigantes que me espremiam e amassavam, assim como fazemos com um papel quando vamos jogar no lixo. Era uma sensação horrível. Eu tentava gritar, tentava pedir socorro, não conseguia respirar direito, eu não conseguia me mexer e nem abrir os olhos. Meu coração acelerava, era algo que me causava muito medo. Quando finalmente, depois de alguns minutos que pareciam horas, eu me libertava daquilo. Abria os olhos com uma grande vontade de gritar, mas por ver que já tinha acabado e para não acordar meu marido, eu sempre optava por não gritar. Apenas observava o ambiente à minha volta, sempre me tremendo e suando frio, ainda sem conseguir respirar direito. E quando olhava para o meu marido, parecia que nada havia acontecido. Ele estava dormindo, roncando, tranquilamente como um bebê. Depois da terceira noite sofrendo com paralisias, perguntei ao meu marido se ele não ouvia eu gritando, pedindo socorro ou assustada na madrugada. E ele me disse que não. Expliquei o que estava acontecendo, mas ele disse que nunca reparou nada estranho. Enfim, isso continuou acontecendo com frequência quase todas as noites, se não todas. Eu sofro de insônia e meu ex-marido roncava um pouco. Quando o ronco dele me incomodava, eu ia para a sala para tentar dormir ou simplesmente ficar deitada sem ter que ouvir o barulho dos roncos dele. Uma certa noite, meu ex começou a roncar. E eu, irritada, peguei um colchão de solteiro que tínhamos no quarto de hóspedes, coloquei na sala e fui tentar dormir. Eu estava sem sono, então fiquei lá deitada, esperando o sono chegar. E depois de um tempo deitada, comecei a ter a paralisia de novo. Essa foi a primeira vez que estava sozinha durante uma paralisia. E foi quase do mesmo jeito de sempre. Algo que apertava e me espremia, me sufocava e me causava medo. A diferença foi que dessa vez, depois de um tempo dentro da paralisia, eu consegui abrir os olhos. E Ana, você não vai acreditar no que eu vi. Sabe aquelas lanças que as pessoas usam para mexer no fogo da lareira, que tem duas pontas para movimentar e organizar a lenha? Quando abri os olhos, tinha uma dessas, flutuando sozinha na minha frente, com as pontas apontadas na minha direção, como se fosse me atacar. Foi então que eu tive a reação mais inesperada da minha vida. Ana, quando eu vi aquela lança apontada para mim, eu me enchi de uma fúria surreal. Me libertei da paralisia no mesmo instante. Me levantei e imediatamente a lança sumiu. Então comecei a gritar para seja lá o que fosse aquilo. Como você ousa entrar na minha casa sem a minha permissão? Quem você pensa que é? Uma coisa é você me dar sensação de medo ou me deixar na dúvida se tem ou não algo ruim me incomodando. Outra totalmente diferente é você ter a ousadia de entrar na minha casa, aparecer na minha frente e ainda me ameaçar. Você tá pensando que é quem? Quem te deu permissão de entrar na minha casa? Pois saia pelo mesmo lugar que você entrou e não ouse pisar aqui novamente. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não é bem-vindo nessa casa. Turn down for what? E, Ana, eu confesso que sou uma pessoa um pouco estressada. Percebi. Mas acho que nunca senti tanta ira como naquela madrugada. Eu estava realmente revoltada com a ousadia daquele espírito, ou seja lá o que fosse aquilo, e simplesmente não senti medo. E não senti mais medo, só raiva. Depois disso eu orei e repreendi todo espírito maligno que estivesse tentando me abalar ou intimidar. Pedi a Deus que colocasse anjos ao redor da minha casa e que mostrassem ao que quer que fosse aquilo que ele não era bem-vindo. Depois disso, me senti mais calma e segura. Me bateu um cansaço, talvez pelo estresse do momento, então me deitei e dormi. Surpreendentemente, depois dessa madrugada, nunca mais tive esse tipo de paralisia.
Parece que aquela coisa que estava me incomodando realmente saiu da casa e entendeu que não tinha permissão para estar lá. Eu tive outras experiências sobrenaturais depois disso, mas minhas reações sempre me surpreendem cada dia mais. Mas essas histórias ficam para um outro relato. Bem, até hoje tem duas coisas que não consigo entender referente àquela madrugada. A primeira, como meu marido não acordou com os meus gritos. E a segunda, porque eu não senti medo. Por que não senti medo sempre? De onde veio toda aquela valentia e fúria? Ana, muito obrigada por ler meu relato, mesmo que não resolva contá-lo. Um grande beijo para o Mateus, seus filhos e todos os assombrados. Que Deus abençoe a todos. Amém, obrigada. Um beijo para você. É isso aí, isso se chama autoridade. Eu acho que isso funciona assim, quando você não... Agora, não sei se isso veio de você ou se isso veio de uma força maior que te deu essa coragem para falar isso, né? Mas eu acredito que isso funciona quando você fala com autoridade para aquilo, sem desrespeitar, entendeu? Tipo, você não vai xingar o que tá ali, mas você vai falar, como você disse, com autoridade. Aqui é minha casa e eu não te dou permissão para entrar aqui, ok? Então, vaza, tchau, até nunca mais, sabe? Alguma coisa assim, mas sem desrespeitar. Você fala isso firme, sem medo, tá? Resolve. Mas não xingando. Ah, seu não sei das quantas, sabe? Sai daqui, sua, sabe? Aí já beira o desrespeito, aí eu não acho que não funciona. Apesar dos pesares de tudo que há e por aí no mundo, né, a gente ainda deve algum tipo de respeito a qualquer entidade que seja. Respeito, digo, não é abaixar a cabeça e falar, sim, senhor, você quer entrar... Não, mas até para pedir para sair, você pode fazer isso com respeito. O que foi que ela fez, sabe? Que, você tá pensando o quê? Pode ir embora e tchau. Sem xingar, sem não sei o quê. Funciona, viu? Vamos para o próximo, que é a criatura no telhado. Vamos ver. É médio também. Meu nome é Fulana, moro em Maringá, no estado do Paraná, e vou contar um relato. Os nomes já foram alterados e por isso pode ler o relato tranquilamente. O caso aconteceu numa noite de verão do ano passado, no caso, dezembro de 2018. Era uma sexta-feira por volta das 11 da noite e eu, meu marido e minhas duas filhas estávamos em casa sossegados. Eu escrevia no que é meu costume, escrevo romances. Meu marido dormia e roncava ao meu lado, outro aqui também, o que também é costume dele. Minha filha mais nova de 8 anos, já adormecida, e minha filha mais velha, que tem 14 anos, estava acordada ouvindo música no celular quando tudo começou. A minha filha mais velha, que chamarei de M, estava lá ouvindo música e escutou uns sons de passos no telhado. Passos lentos, como de gatos, que pareciam mexer lá em cima. A princípio achou mesmo que fosse um gato, mas o som era pesado demais, até para um gato. Afinal, nossa casa tem laje e não é qualquer coisa que realmente pode ser ouvida assim. Então ela se sentou para prestar mais atenção e desligou o som. Os passos eram pesados e pareciam ir para o lado da janela, mas era noite e havia cortinas na janela, e ela não viu nada, mas percebeu que algo rosnou ali, bem pertinho da janela, como se soubesse que estava sendo observado. Inclusive o som de garras a segurar no peitoral da janela. Ok, isso não era normal, muito menos natural, e o rosnado a encheu de medo, arrepiando a sua pele no mesmo momento, e ela correu até o meu quarto. Eu a vi chegando completamente assustada e pálida, e ela me contou o acontecido. Eu me levantei e fui ver. Nesse ponto, preciso dizer que eu realmente acredito no sobrenatural. Isso porque o sobrenatural sempre rondou a minha vida, pois eu sou médium.
mas também sou uma pessoa racional, esclarecida. E embora tenha a mente aberta, eu sou curiosa, como qualquer ser humano, e nunca duvidei das minhas filhas. Portanto, se ela me disse que ouviu algo no telhado, eu com certeza iria averiguar. Nós duas paramos no corredor para ouvir o estranho som, e a coisa era assim. Quando a gente ficava quietinha, os passos recomeçavam. Percorriam quase o telhado todo, parecendo estar dentro da laje, no espaço entre as telhas e a laje, e andava pesadamente. Quando nós duas falávamos, isso parava, mas logo recomeçava. Era perturbador, e nós duas pensamos em várias possibilidades. Um gato? 2 gatos? Só se fosse um gato muito obeso, mas isso seria bem difícil, uma vez que o telhado é bem fechado. Salvo passarinhos, eu nunca imaginei outra coisa lá dentro. Era como se ele nos ouvisse, caminhando e parando. Nesse ponto, nossas ideias já eram confusas. Definitivamente não era um gato. Os passos ficaram mais rápidos. Ele parecia correr agora, fazendo mais barulho. E temos uma cadelinha pequena, vira-lata, e 2 pequenos pinchers marrons. Nesse ponto, eles estavam loucos, corriam e latiam pela casa toda, fazendo uma tremenda bagunça. Nada, no entanto, que acordasse a minha filha pequena, que dormia profundamente, e nem o meu marido, que ainda roncava. Nesse momento, eu resolvi sair e ver se a escada estava posta na parede. Pensei que deveria dar uma olhada, sabe-se lá por que eu tive essa ideia, mas a minha filha não deixou. Resolvi chamar o meu marido, que não se importou, dizendo que era mesmo um gato e pronto, e voltou a dormir. Ai! Eu tranquei a porta dos fundos, que é uma porta de vidro grande. Nossa cadelinha vira-latas parou do lado de fora dessa porta de vidro, a qual deixamos uma pequena abertura para os cachorrinhos passarem, e impedia os cães menores de saírem. Dessa porta de vidro, a qual deixamos uma pequena abertura para os cachorrinhos passarem e impedia os cães menores de que saíssem de casa, como se estivesse protegendo eles. Bom, uma cadelinha, então, peraí. Nossa cadelinha vira-lata parou do lado de fora dessa porta de vidro, a qual deixamos uma pequena abertura para os cachorrinhos passarem. E essa cadelinha impedia os cães menores de saírem da casa, como se ela estivesse protegendo os menorzinhos. Ela estava arrepiada, irritada e com medo. Suas orelhinhas estavam baixas e ela não saía do lugar. Eu e minha filha fomos para a sala, deixamos as luzes acesas e começamos a conversar, discutindo teorias. Podia ser uma criatura das sombras? Um ser de outra dimensão? Como eu disse, nós duas temos a mente aberta e adoramos ouvir os relatos do Canal Assombrado, ou seja, temos muito assunto a tratar. Mas depois de um tempo, a minha filha resolveu ir dormir e eu voltei a escrever. E os sons pararam. Considerando que as portas estavam trancadas, as janelas têm grades e tudo parecia seguro, achei que tudo estava bem, mas não estava. Eu voltei ao meu livro, já era quase 1h30 da manhã, eu ainda ouvia o som de passos e o rosnado que às vezes me assustava a ponto de me tirar a concentração. Desisti de escrever, voltei a ouvir o som, levantei de novo e fui para o corredor. Dessa vez eu ouvia um resmungo, mas não me parecia de um animal. Também não me parecia humano, o que de fato me preocupava muito. Nesse momento, tudo aconteceu muito rápido. A criatura fez um som de que bebia água dentro da laje, o que era impossível, uma vez que a caixa d'água é fechada com uma tampa pesada que dificilmente um animal conseguiria levantar. Até mesmo uma única pessoa seria difícil fazer isso. Mas eu ouvi o som claramente de um bicho grande bebendo água e o som de resmungos. Eu acendi as luzes de fora e então ouvi o som da criatura correndo desesperado no telhado, como se estivesse louco. Em dado momento, ele parecia estar em cima do telhado e eu olhei pela janela. A coisa estava lá,
Era grande como um lobo dos filmes, ou ainda maior, magro demais, esquelético. Com a luz acesa, eu via nitidamente os seus contornos ossudos. Até mesmo o modo como ele andava me parecia uma coisa aterrorizante. De quatro, meio curvado às vezes, acuado. Era meio pálido, sem pelos, cinza enrugado. Garras enormes, como eu imaginava, se prendiam às telhas, fazendo um som agourento. Minha cadelinha, nesse momento, estava arranhando a porta para entrar e eu abri para ela. Afinal, essa coisa poderia feri-la. Fechei a porta e a coisa correu o telhado e saltou para o outro telhado do fundo. E um salto enorme, impossível para um gato, para um cachorro ou para uma pessoa. Da minha casa até o telhado da área de lazer tem um grande espaço, ou seja, teria que ser um salto impressionante. O som de telhas quebrando e pequenos fragmentos de telhas caíram no chão. Eu abaixei a cabeça e esperei. E a coisa sumiu no telhado, aparentemente correndo para o telhado do vizinho e sumindo na escuridão. Eu finalmente fui lá fora. No chão havia cacos de telhas e algumas pedras pequenas que eu não sei de onde vieram. Mais tarde, naquela noite, minha filha menor veio até o meu quarto. Eu não havia dormido quase nada e ela me disse que alguma coisa rosnou e respirou em cima dela no quarto e ela estava com medo. Eu me arrepiei inteira. A coisa estava dentro da casa. Mas meus cachorros não latiram. Tudo estava quieto. Eu fui ao quarto, deitei com ela na cama e ela me disse que ouviu o som do rosnado e virou. E sentiu a respiração no pescoço e se assustou. Olhou para o teto e viu uma coisa meio fumaça, meio água, sumindo no teto. Atravessando o teto. E eu fiquei lá, olhando o teto. O que podia ser isso? De onde veio isso? O que aquilo queria ali? Enfim, após algum tempo eu dormi, ali mesmo com elas, preocupada com a sua segurança. De manhã tudo parecia melhor, mas fomos lá ver as telhas e pasmem. Havia enormes marcas de garras afiadas que arranharam as telhas, bem onde ele provavelmente se agarrou para pular para o outro telhado. Os cacos estavam no chão. Meu marido, naquele dia, após as meninas irem para a escola, subiu no telhado e constatou telhas quebradas. Entrou no espaço entre o telhado e a laje e nada parecia fora do lugar, nem mesmo as teias de aranha. Mas no chão ele viu marcas de patas fortes, grandes e que realmente encheram o lugar. A poeira do chão foi responsável pelas marcas estranhas. Ele não duvidou mais. Levei dias para me acalmar e graças a Deus a coisa não voltou, pelo menos até agora. Esse foi meu primeiro relato. Enviarei outros, pois tenho muitas histórias verdadeiras para contar. A minha família sempre teve seus causos e agora eu desejo compartilhar. Agradeço pela atenção, adoro o canal, adoro os relatos, me divirto muito ouvindo eles nas minhas manhãs quando estou em casa sozinha. Quando todo mundo sai, daí eu fico arrumando a casa e ouvindo. Às vezes eu juro que me arrepio, mas é um arrepio até bom. Que legal, obrigada pelo seu relato. Cara, que bicho é esse? Lobisomem? Ou alguma outra criatura? Não fosse pelo salto descomunal, pela visão da sua filha, a gente podia dizer que, sei lá, é um cachorro com sarna. Mas e as garras? E que é isso? Um ser espiritual aí de outra dimensão que de repente vem pro lado físico e de repente fica... Que coisa, gente! Alguém mais já passou por alguma experiência desse tipo? Manda o relato pra gente. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Estamos encerrando aqui o Tipo ao Vivo de hoje.
E na verdade acabou sendo dois relatos de intrusos na casa, né? Porque o primeiro era um intruso espiritual e o segundo, vai saber, podia ser espiritual também, era um intruso, né? Sei lá, um cachorro, sei lá. Dois relatos quase que sem querer que foram bem parecidos. Enfim, por hoje é só, pessoal. Não esquece de deixar o seu like aí. Amanhã tem ao vivo. Espero que sim. Caso não conseguir deixar um ao vivo, eu deixo um tipo ao vivo, tá? Mas acredito que a gente faça um ao vivo sim. Um beijão pra vocês. Tenham uma boa noite, um bom final de sexta-feira e bom sábado. E amanhã à noite a gente se vê. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!